Os 5 erros que custaram a minha primeira venda. Pois é, e o problema não era Google Ads, o problema, é claro, era eu como todo iniciante, que a gente pensa que tá tudo certo, a estratégia não funciona, a campanha fica travada, não roda, a gente não consegue vender, a gente começa a se comparar com os outros, o fulano que tá no mesmo nível de conhecimento que eu, já tá conseguindo destravar, vender e eu tô aqui estagnada, existe a fórmula mágica, o segredo que ninguém quer contar, aquelas coisas que a gente começa a ficar pensando, né, achando que o mercado já tá saturado, que quem tem mais dinheiro é o que mais consegue vender. Isso é tudo baboseira. Eu também, confesso, eu pensei muito isso no começo, já tive esses pensamentos até eu entender que tudo é um processo, a gente precisa vivenciar o campo de batalha, errar para que então a gente consiga acertar. E são com os erros, inclusive, eu agradeço por eu ter errado muito e várias vezes, a gente continua sempre errando porque isso é um processo, para que eu pudesse não cometer mais. Eu estou trazendo, inclusive, neste conteúdo, a minha experiência, os 5 erros que eu cometi, e eu vou compartilhar aqui aquilo que eu não fiz no meu início e que deixou eu completamente travada. Estou trazendo este conteúdo pensando principalmente para você que está dando os primeiros passos, e você talvez vai se identificar aqui com alguma situação que você já vivenciou ou que você está vivenciando neste momento, né? Você que já tem uma campanha ativa e não sabe mais o que fazer, né? E fica com esses pensamentos aí negativos, e depois é por isso que a gente vê, quando alguém me pergunta, o mercado tá saturado, eu falo, bom, não está, sabe por quê? Tem muita gente começando, iniciando, mas muitos deles, eu vou falar aqui, 70, 80% das pessoas com quem eu converso aqui para logo no início, não chega nem na metade. E não é só Google Ads, é qualquer área da vida, começa, depois para, começa, depois para, e fica assim, né, nesse ciclo. Então, seu like, se inscreva, comenta tudo aquilo que você já sabe, todos os links que eu recomendo, vou deixar aqui abaixo, e outra, compartilhe um pouco da sua experiência, caso, né, você queira compartilhar aqui nos comentários, ou se não, lá no chat do Instagram, onde eu estou sempre compartilhando os meus resultados e também sempre conversando com todos através do chat, tá? Eu vou ficar muito feliz de acompanhar a sua jornada. Então, seu like, se inscreva e vamos aqui pro conteúdo. Então vamos aqui para um primeiro erro, né? Um primeiro erro que eu cometia e que muitos destes aqui é o que eu vejo na maioria dos iniciantes. Talvez nem tão iniciante, alguém que já tem as campanhas ali, mas está totalmente travado, já fez uma venda aqui, mas continua ali na mesma, não sai disso, né? O meu primeiro erro que eu cometi foi não saber analisar um produto. Eu achava que o quê? Era só nas plataformas, olha a capa do produto, faz uma pesquisinha bem básica ali, nada demais, né? Bem superficial, e achava que, bom, vou testar, vou subir campanha e vamos ver no que dá. E o que eu fazia aqui? Eu sempre subia uma campanha com as mesmas palavras-chave, sempre a mesma palavra específica, fundo do funil, o nome do produto. Por quê? Porque era mais confortável, mais rápido, menos dor de cabeça, era muito mais simples olhar ali a palavra do produto que está cadastrado na plataforma e configurar na minha campanha. Isso tanto para o mercado brasileiro quanto o mercado na gringa. Eu iniciei, inclusive, para você que não acompanha ainda o meu trabalho, iniciei no mercado brasileiro, e depois de 1 ano e meio, quase 2, que eu iniciei no mercado na gringa. Eu não fazia a pesquisa de mercado com precisão, mais aprofundado, foi aquilo que eu falei, só palavra-chave, acessava a página de vendas, olhava o produto, pesquisava às vezes ali o volume de busca, que tem que pesquisar, fazer análise de um produto é a primeira etapa antes da gente criar campanha, antes de qualquer coisa, porque a análise é o que você vai identificar com indicativos se é um produto em crescimento ou em declínio. Se você perceber que é um produto que não vende bem, não tem volume de busca na rede de pesquisa, que é a estratégia que você vai aplicar, não adianta você querer anunciar. Para que você vai querer investir num produto que você já entendeu que não é um bom momento deste produto? Então, sai fora, né? Não vai investir naquilo que você não acredita. Não analisava a concorrência, ou seja, aqui eu não tava nem aí para concorrência, né? A quantidade média de anunciantes, eu não sabia quantos anunciantes, ou se eu sabia, eu só entrava ali na rede de pesquisa, olhava 1, 2 ou outro e pronto. Eu não via ali os domínios
domínios. É importante sim a gente dar uma olhada nos domínios dos concorrentes, observar, né, quais são estes domínios, se eles estão usando subdomínios ou um domínio específico com o nome do produto, se é um domínio genérico, para que, se você que não tem domínio ainda, ter ideias para você poder, gostei deste domínio aqui, vou me basear e vou tentar remodular e criar um domínio interessante para mim. Os tipos de página desses anunciantes, eu nem olhava as páginas, né? Qual o tipo de página pre-sale que os anunciantes estão anunciando? O que eu faço hoje? Quando eu encontro uma página interessante, alguma pre-sale de anunciante, eu tiro uma foto, eu salvo a página no meu computador. Por quê? Porque quando eu for criar uma página pre-sale ou qualquer outra página, eu já tenho um modelo. Para quê? Para que eu consiga, gostei disso, isso aqui eu não quero, não vou copiar, mas eu vou criar um parecido e até muito melhor do que essa página, né? Então, isso daqui é o erro mais comum que eu vejo dos anunciantes e foi o que eu cometi. E isso daqui, hoje eu vejo o quão importante é saber fazer uma análise mais aprofundada. Eu não estou falando usar a ferramenta de espionagem. É claro, se você tem uma ferramenta de espionagem, melhor, você vai ter mais dados, mas isso não quer dizer que quem tem é o que mais vai vender. Pelo contrário, tem vídeos aqui no canal que eu falo sobre como analisar um bom produto usando ferramentas, palavras-chave do próprio Google, a própria ferramenta do Google aqui na rede de pesquisa, identificar quantos anunciantes em média, você encontrar outros termos de palavras que não seja apenas o nome do produto, inclusive isso reduz muito o seu custo, porque a gente sabe que o nome do produto específico normalmente tem mais anunciantes, o leilão é muito mais caro, o valor de CPC é muito mais caro, e a gente consegue reduzir bastante o custo anunciando para outros termos que não tem quase nenhum anunciante, tá? Isso aqui é muito importante e a minha dica de ouro aqui para você. Segundo ponto aqui, eu não analisava os termos de pesquisa e muitos fazem isso. Por quê? Porque não analisa a campanha. Eu recebia vários termos sujos por não checar a campanha com frequência. O que eu fazia? Eu subia uma campanha e só no dia seguinte, à noite, que eu ia lá e olhava a campanha. Então, o que eu fazia? Eu vou acessar essa aqui campanha, esse produto aqui pausado. O que eu fazia? Eu subia essa campanha, eu ficava lá, deixava por horas, só no dia seguinte, à noite, que eu vinha aqui em palavras-chave, selecionava aqui a palavra que eu configurei no anúncio, termos de pesquisa. Os termos de pesquisa são as pesquisas que os usuários pesquisaram e meu anúncio foi acionado. Aí eu encontrava aqui, olha só essa lista aqui, várias palavras-chave, olha só. Aí o que eu fazia? Não tem mais, aqui 32, né? De 1 a 32. Eu olhava e falava, nossa, olha quantos cliques que eu recebi. Exemplo, tá? Aqui só foram 6, mas vamos falar. Recebi vários cliques aqui e termos totalmente desalinhados com a campanha. E aí, quando eu vejo aqui o meu custo total, foi um investimento de mais de R$100, R$200 para termos totalmente fora da minha estratégia. E aí eu pensava, nossa, acabei com a minha verba. Agora eu não tenho mais para ou continuar o produto ou para investir num outro produto. Então tome muito cuidado. Isso aqui eu fiz muito até eu entender. Amanda, presta atenção. Olhe e foque nas suas campanhas. De dia, de noite, eu tinha tempo para analisar. Então isso não era desculpa, é porque outras coisas que iam surgindo e eu esquecia da campanha, né? Então tome cuidado em relação a isso. Terceiro ponto, subia a campanha e ficava ali, né? O Google, deixa o Google trabalhar, o Google vai entregar. É importante sim a gente dar essa liberdade para a ferramenta entregar e não ficar toda hora otimizando, mexendo na campanha, porque isso é péssimo. Quando você mexe o tempo inteiro na campanha, mexe nas configurações, é como se você estivesse resetando a inteligência da ferramenta. E aí a ferramenta começa a ficar confusa, mas espera lá, ela falou para eu ir para esse caminho, agora ela tá mudando a rota, o que ela realmente quer? Então isso acaba atrapalhando muito se você ficar alterando a tua campanha. Só que é importante sim você analisar o que eu te falei, olhar para as palavras-chave, os termos. Eu não analisava as métricas ao longo da campanha. Então, o que você tem que fazer? Vem aqui, dá uma olhada na sua campanha e veja, recebi aqui 172 impressões. Quantos cliques que eu tive hoje? Qual que foi o meu custo? Dá uma olhada nisso aqui, dá uma olhada na porcentagem aqui de primeira impressão, se o teu anúncio está aparecendo em quais posições, primeira ou na parte superior, só para você ter
ter um norte para saber se tá tudo, para saber se sua campanha tá bem alinhadinha, né? Para você poder e não ficar assim, o que será que tá acontecendo com o meu? Hoje eu não vendi. Por que será que você não vendeu? Como que tá a sua campanha? Eu tenho certeza que se eu perguntar para você agora, me fale sobre a sua campanha sem você olhar para ela agora neste exato momento. Certamente você não vai saber direito. E eu falo isso principalmente se você for iniciante, porque eu não sabia. Eu tinha que ficar toda hora ali, eu olhava e às vezes eu olhava de qualquer jeito. Então, eu falo que o mais importante para você ter bons resultados através desta ferramenta Google Ads, aplicando essa estratégia, é você ser mais analítico, olhar para dados. Isso é muito importante. Não é só subir campanha e deixar a campanha ali com texto, com títulos, uma copy legal. Isso é importante, obviamente. Ter qualidade no anúncio é excelente, mas você precisa aprender a otimizar, a olhar para as métricas. Ou seja, se analisava, era de qualquer jeito e passava muita coisa batido. Tanto é que depois, com experiência, começando a vender, a destravar, eu fui aprendendo ao longo do tempo, né? Claro, no campo de batalha, eu voltava para umas campanhas que eu tinha feito meses atrás, quando eu achava que estava tudo certo, que o problema era a campanha, a conta, e não, o problema não era eu, né? Achava que a estratégia não funcionava. Hoje, com experiência, quando eu volto para estas campanhas, eu vejo tanto de coisa que eu podia ter otimizado, que eu errei nos termos de palavras-chave, que eu podia ter feito alguns outros testes, testado alguns outros tipos de página. Eu não sabia se na época era um produto bom ou não, porque eu não fazia essa análise do produto, fazia uma análise um pouco mais aprofundada, né? E hoje eu vejo que o erro era eu e não, como eu falei no início do vídeo, o problema não era o Google, mas sim era eu. Quarto passo aqui, anunciava sempre para o mesmo nicho. Era sempre o mesmo tipo de nicho, era impressionante. E outra, como eu comecei no mercado brasileiro, era sempre o mesmo produto, ou seja, produtos digitais. Eu achava que produto físico era difícil de vender, não acreditava no potencial de um produto físico e sempre ficava o mesmo produto digital, cursos e mais cursos, e depois que eu percebi, não, eu preciso mudar, eu preciso pegar um outro tipo de nicho, e isso me ajudou muito. Inclusive, o primeiro produto que eu vendi, que eu achava que era o mais difícil de vender, que foi meu primeiro teste, foi um produto masculino de ereção. Aqueles produtos que a maioria fala, eu não vou anunciar porque a página é uma página black, contém elementos que certamente eu vou ter bloqueio ou suspensão na conta. O que eu fiz? Criei uma página pre-sale, falei, vou subir, identifiquei que era um produto ali interessante que eu nunca tinha subido e vendi esse produto. E não foi uma vez não, eu tive 5 vendas deste produto. Foi aí que me deu um despertar. Pera lá, Amanda, olha só, você estava sempre no mesmo produto, inclusive um produto físico, sempre anunciando produto digital. E isso aqui me ajudou muito a destravar. E por que eu, inclusive, não conseguia fazer a primeira venda? Porque ficava sempre no mesmo nicho com tudo aqui que eu já te passei. Quinto passo, não menos e não mais importante, eu ficava sempre na mesma plataforma, uma única plataforma. Minha recomendação, cuidado também, não queira sair e se cadastrando em várias plataformas, aí você anuncia um produto em uma plataforma, na outra, por quê? Uma vez que fez a venda, provavelmente você que está iniciando, você vai querer sacar para poder pegar este valor e reinvestir na campanha para continuar anunciando ou anunciar outros produtos. O que acontece na maioria é, as plataformas, cada uma delas tem a sua regra de saque, principalmente falando na gringa. Inclusive, o que eu fiz inicialmente foi, me cadastrei em 3 plataformas, vendi numa, depois vendi numa outra, e aí eu falei, nossa, e agora que eu preciso sacar esse dinheiro? E não conseguia. Por quê? Porque para cada plataforma, por exemplo, falando na gringa, você que anuncia mercado brasileiro, você precisa ver na plataforma o dia que você retira. Qual o dia para você retirar o valor, né? Sacar este valor. Só que na gringa, como por exemplo a ClickBank, para você conseguir sacar, você tem que fazer 5 vendas de qualquer produto. Já na Buy Goods, tem que ser 5 vendas do mesmo produto. Na Digistore, se eu não me engano, é $50 você já consegue sacar. Então perceba que se você querer anunciar para várias plataformas, até você conseguir destravar para conseguir sacar, vai demorar. Por quê? Porque no início a gente não tem tanta experiência. Então minha recomendação, foque em uma. Só que
Destravou, parte para uma outra, vai procurar outros produtos, fuja um pouco da manada, que tá todo mundo sempre olhando para o mesmo produto. Tente encontrar produtos menos explorados, menos anunciantes, para que você consiga, inclusive, pagar menos no valor de CPC, que é o custo por clique. Porque, certamente, claro, produtos mais disputados, que tem mais anunciantes, a gente sabe que é um produto que tem potencial, é um produto que está vendendo bem no mercado. Então, a chance de você conseguir vender mais rápido é maior, só que talvez você vai precisar um pouco mais de verba. Então, se você que está começando agora não tem muito para investir, procure produtos não tão explorados assim, plataformas que não tem tantos anunciantes. É claro que talvez você fique um pouco mais travado, porque talvez é um produto que não tenha muito volume de busca, mas neste tempo você vai aprendendo, você vai indo aos poucos, para que você não invista muito, e é o que acontece, muitos acabam investindo em produtos muito disputados, é literalmente iniciante, não sabe o que está fazendo, comete estes mesmos erros aqui que eu cometi no meu início, e depois não tem mais dinheiro para investir, aí o dinheiro que era importante ali fala que a estratégia não funciona, que o Google Ads comeu o seu dinheiro, sendo que o erro, vou te dizer com toda a clareza do mundo, pode ter certeza que o erro está em você e não na ferramenta. Se você entender como que funciona a ferramenta, como que funciona o mecanismo do Google, o que você precisa fazer de ajustes, entender como que funciona, entender que cada conta performance diferente, cada campanha, ou seja, você pode subir o mesmo produto que eu e eu vender e você não, ou vice-versa, mesmo se a gente criar a mesma campanha. Por quê? Porque existem vários fatores que influenciam nos resultados. Então, uma vez que você tiver conhecimento e outra, pouco que você tem, invista em conhecimento antes de você querer fazer o contrário. Investir em anúncios, colocar dinheiro e investir alto às vezes, sem saber o que você está fazendo. E se você tivesse usado esse dinheiro que consumiu muito rápido nos seus anúncios, né, seja um ou vários anúncios, se você tivesse investido num curso, em algum conhecimento, e que com certeza evita muitos dos erros durante o nosso processo. Por quê? Porque a gente já tem conhecimento, a gente já sabe qual o caminho trilhar. Claro que mesmo com conhecimento a gente vai errar, porque é na prática que a gente aprende. É muito mais na prática do que na parte teórica. A teórica é fácil da gente entender. Tenho certeza que você está entendendo o que eu estou falando aqui. Só que quando você vai lá no campo de batalha, abre a tua campanha e vai olhar, você vê a dificuldade. E é normal e é importante a gente ter essa dificuldade mesmo, porque você vai saber que você está no processo. Este é o processo. Se você ficar confuso ali, o que eu tenho que fazer? Isso é bom, porque está fazendo você pensar, encontrar o que você pode fazer, o que você pode melhorar, e assim você vai progredindo. Olha só, eu espero que você faça o oposto do que eu te mostrei neste conteúdo. Te mostrei os 5 erros que eu cometi muito no meu início, que custou não só a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta venda. Foi um processo que demorou sim para eu conseguir ter bons resultados, mas por quê? Porque eu fazia exatamente isso daqui. Eu não quero que você cometa estes erros. Olhe para isso daqui e anote para que você lembre-se de que se você fizer totalmente o contrário, pode ter certeza que ao longo do teu processo você vai com certeza melhorar e vai atingir os resultados que você busca. Importante é respeite o processo de aprendizado. Deixa aqui nos comentários contando um pouquinho da sua experiência. Vou ficar feliz em ler o seu comentário e claro, também deixe lá no Instagram caso você queira bater um papo, e todos os links vão estar aqui abaixo para te ajudar nesta jornada. Muito obrigada por você que assistiu este vídeo até o final. Dê o like, se inscreva, acione o sininho para receber sempre todas as notificações de todos os vídeos que eu trago aqui no canal, onde eu estou trazendo semanalmente vídeos para te ajudar neste processo Google Ads, afiliado, anunciante, e bora vender, bora destravar. Te vejo então num próximo vídeo.